foi nossa professora no Senai. A gente se conhece há décadas, mas a gente nunca parou para conversar como hoje. Me ajudem a receber a professora Lucimara Andrade. Obrigada. Muito bom que deu a agenda. Estamos muito honrados em receber, como o Robson falou, né? Há tanto tempo ali convivendo no Senai, mas nunca tive essa oportunidade e tenho certeza que vamos tirar muitos insights daqui. Antes de começar, não podemos deixar de mencionar os nossos queridos patrocinadores. Dentre eles, a Cor e Processo, do meu amigo Robson, a Croma Microencapsulada, a Semic Tintas Gráficas, a Opção Offset, a Senefelder, o mais novo queridinho dos patrocinadores, e a Top Coat, soluções em verniz que acreditam no projeto TV Abigraf Printcast, bem como os nossos parceiros, a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, a Abicov e a Abitec, do qual a Lucimara é uma das responsáveis de operação, vai contar um pouquinho mais para nós. Mas antes de entrar no papo, galera, não deixe de compartilhar esse episódio, de curtir, de comentar, enfim, para que o TV Abigraf Podcast chegue cada vez mais e mais pessoas. Lucimara, vamos lá, antes a gente falar um pouquinho da Abitec, da qual você está à frente ali das operações, né? Conta um pouquinho pra gente como você iniciou no mercado gráfico, né? Como que é um pouquinho da sua trajetória ali. Bom, eu fiz o curso técnico, na época era técnico em artes gráficas com especialização em pré-impressão, né? Sim. E depois do curso técnico, assim que eu me formei no curso técnico, eu já entrei numa empresa que ela era representante de máquinas e equipamentos, ela representava uma empresa inglesa que vendia equipamentos para pré-impressão, que era a minha formação, né? E na sequência eu fui inclusive para a Inglaterra, fiquei 40 dias lá fazendo cursos. Eu era responsável, quando eu voltei, por fazer instalação dos softwares e treinamento para essa empresa, né, que era representada. Na época, eles vendiam scanners cilíndricos. Então, estava começando essa questão da editoração eletrônica, e o pessoal que tinha scanner cilíndrico, ele não conversava com os equipamentos, com os computadores. Então, eles começaram a lançar RIPs, interfaces de comunicação entre o scanner cilíndrico e os PCs, que na época tinha mais PC, né? O Mac tinha uma certa restrição de mercado, né? Era um mercado ainda fechado naquela época, né? E aí eu fiquei nessa empresa 4 anos, trabalhando, atendendo os clientes e fazendo treinamento. E depois eu fui para o Senai. Voltei para o Senai aí como funcionária, né? Depois desse tempo fora. Aí no Senai eu dei aula de impressão digital lá. Depois eu cheguei a montar uma sala para sinalização e recorte eletrônico de vinil, porque eu dava treinamento lá de impressão digital, tinha plotter, e eu via que o pessoal tinha uma demanda, e eu falei, nossa, essa área a gente não atende, né? Parecia que era outro, e era, né, outro mercado, a gráfica não falava, a sinalização era uma coisa meio à parte, né? Aí depois eu fui também para a Alemanha fiquei 40 dias lá também fazendo um curso que a Print Promotion promovia. É uma especialização para quem era professor da área de artes gráficas de outros países, né? Então na minha turma tinha o pessoal da Etiópia, do Egito, do Quênia, do México, da Bolívia, do Vietnã, da Tailândia. Então era bem mix lá, ó, a turma, né? A gente teve a oportunidade de visitar algumas universidades lá na Alemanha com eles, visitar os fornecedores também, fomos na KBA, na Heidelberg, visitamos gráficas lá também de pré-impressão, de impressão digital, de uma fábrica de papel de reciclagem de papel reciclado, na realidade, em vez dos cavacos, era só fardos de papel, né? E esse curso, a última semana, ele finalizou na Drupa. A gente foi uma semana
uma semana, a última semana foi na Drupa, foi a Drupa de 2000, aquela Drupa do milênio, né, que o pessoal falava do bug do milênio, tudo, então o curso terminou lá, foi bem legal esse curso, né, tive a oportunidade, inclusive, de ver na época que, assim, a gente estava muito bem equipado no Senai, porque quando eu falava o que a gente tinha lá, o pessoal nem acreditava que a gente tinha tudo aquilo na escola, né, parecia que eu estava, assim, contando história lá, né. Aí depois no Senai eu tive várias atuações lá, né, fui auditora da qualidade, numa época que o Senai teve ISO 9000, né, eu fui auditora da qualidade, auditora líder, eu fui responsável pelo setor de offset um período, depois também fui responsável pelos cursos de formação inicial e continuada. Trabalhei também na formação de itinerários nacionais lá pelo Senai Departamento Nacional em Brasília. E também atuei tem 10 livros publicados pela editora Senai para o nosso segmento. Que E legal. aí eu trabalhei junto como organizadora dos conteúdos desses livros, né? Então tem um livro de rotogravura, de offset, Tá. de pré-impressão, de acabamento cartotécnico, todos esses eu trabalhei nessa organização, né? E nos últimos anos eu estava mais dedicada à graduação e pós-graduação Certo. lá no Senai. Então, isso eu trabalhei com essa parte até o final lá. Quantos anos isso, né? 26. 26 anos de Por Senai. isso que tem bastante historinha. Tem bastante história. Dessas partes dos livros, eu lembro deles, mas hoje quem quiser ter acesso, como que tá disponível no formato digital? Então, eu fui até confirmar, porque eu não lembrava nem quantos livros eram, né? Aí eu fui dar uma olhada, hoje eu entrei na editora Senai, no site da editora Senai, na lateral, assim, tem as áreas. E aí tem lá gráfica editorial, que é o nosso segmento, tá lá, os 10 livros estão lá. Tem o Então, valor, hoje, acho que dá para qualquer pessoa comprar. consegue entrar, obviamente, entrar lá e tá Sim, comprando no formato digital esses livros. sim. Que bacana, A bem gente legal. coloca um link, eu pedi pro nosso Vamos. apoiador, Vamos. nem sei que nome que dá, mas para colocar lá o linkzinho para Só até, você falou, mencionou que ficou 26 anos no Senai. Entre Isso. estudos e docente ali, ou mais parte de docente? Como funcionária. Como funcionária. Se Do estudo que você fez o somar, técnico, é isso? eu fiz o técnico antes de entrar como funcionária no Senai. Quando eu já era funcionária, eu fiz o curso superior lá, Também. quando era o tecnólogo em produção gráfica. Só que aí eram 4 anos na época. Não sei se é quando você nós fez. somos Era da turma de 4 anos. 4 anos, né? Sim, Que agora são de uns. Chegou numa época em que o MEC definiu que tecnólogos seriam 3 ou 2 anos. Isso Tá. foi decisão do MEC, né? Mas na Aham. nossa época eram 4 anos, né? Tá. Muita gente estranhava, porque quando eu falava que era um curso de 4 anos, a pessoa falava, mas tecnólogo não é tudo isso. Não, mas é Senai, meu. Senai é diferente. É que o pessoal, acho que a ideia, quando esse curso foi concebido, era como se ele fosse uma engenharia, né? É. Tanto que a gente tinha aula de cálculo, Sim. né? Sofria Sistema, nossa. tinha toda uma parte, essa parte que saiu, né? Uma vez o professor Manteigas comentou comigo que para ter o título de engenharia, ele falou assim, eu teria que somar 1 ano ou 1 ano e meio de coisas que vocês não iam usar. E vocês iam ficar de saco cheio e abandonar o curso. Porque ia ser muito maçante. Então, a gente ficou num meio de caminho, né? Porque até o professor Gomes falava, e eu tive um caso, como aluno do Gomes, de um cara no interior de São Paulo, o cara de uma rotogravura, achar que eu era engenheiro. E ele perguntou, você se formou em qual escola? Mackenzie, Mauá, Poli? Eu falei, não, eu fiz Senai. Eu fiquei tão feliz. Aí, alguns dias depois, encontrei o professor Gomes no pátio. Professor, o que você falou aconteceu comigo. Os caras estão achando que eu sou engenheiro. Porque a gente tinha uma baita carga de cálculo, né? Sim. Bastante. Desenho pra caramba. técnico também, Sim. né? Então toda essa parte Pneumática, hidráulica, física, eu sofri muito com essas aulas lá. Dois. Inclusive, desenho técnico eu tomei bomba, né? Lembra?
Não, você foi no. Foi o ano anterior, artística. eu tomei. Não, por exemplo, Não é. nem lembro. Sei que eu tomei não era bomba desenho ali, técnico peguei, fiquei um semestre fazendo só uma matéria. Mas enfim, passou. Ah, Simara, 26 anos é uma vida, é bastante tempo, né? São um pouco mais aí de 2 décadas, vamos dizer assim. Hoje você está na frente da Abtec, na parte de cursos, de operações, enfim, mas muita gente não sabe o que é a Abtec. O que é a Abtec, né? Qual a ligação dela com a Abgraph? Qual que é a atuação da Abtec no mercado? Uhum. A Abtec é a divisão de inovação e tecnologia da Abgraph, Tá. né? Então, nós estamos na Abgraph, é só uma divisão, né? E aí, na Abtec, eu sou responsável pela organização dos cursos, né? Dos cursos online, atendimento à empresa, a gente promove tanto curso online como presencial, híbrido, o que for necessário, né? Atender demanda das empresas, às vezes as empresas ligam, né? Vem atrás, a gente também vai atrás, mas sempre voltada para a parte de capacitação e melhoria de processo, né? A gente também tem os consultores, né? Para todas as áreas, né? O foco grande é a parte de gestão, mas a gente tem para a área técnica também, né? E no ano passado nós tivemos mais de 900 alunos nos cursos online, que né? legal. A gente Expressivo o atendeu, número. assim, a maioria dos alunos são vinculados a empresas, então só nos cursos foram mais de 220 empresas atendidas, porque tem empresas que mandam muitos funcionários, Sim. né? E mais de 12 estados, porque a vantagem do curso online é que a gente vai longe, né? Não Sim. tem essa barreira. Com a vantagem de que o pessoal consegue tirar dúvida, porque atualmente não são cursos gravados, né? Eles são cursos síncronos. Então, dependendo do perfil, né? Eu acompanhei todos os cursos. Eu entrei na Abtec no final de 2024. Então, ao longo do ano, eu acompanhei todos os cursos. E aí a gente vê que o perfil do aluno muda também, né? Então, a gente teve o curso de offset, por exemplo, de problemas, causas e soluções, teve uma participação, o pessoal participa muito. Eles querem aproveitar aquele momento para tirar muita dúvida com o professor, né? E a gente já vê que tem outros cursos que o pessoal já não participa muito, depende muito do perfil, do que o professor está, Passando ali. de que área que ele está abordando, né? Tá. Eu imagino que parte de problema com a solução é muito pessoal de produção, creio eu, né? Creio eu. Quando você vai para a parte ali de, sei lá, vendas, né? Não necessariamente, lógico, pode ter gente de produção, claro, mas às vezes é um outro perfil que participa, né? E produção é isso, né? Tem muitas dúvidas no dia a dia e às vezes não tem um contato com o fornecedor, não tem um contato com alguém ali para auxiliá-lo, enfim. Isso. Ele aprendeu daquele jeito e aquele jeito para ele é o correto. Aí vem uma pessoa e fala de uma outra forma, peraí, calma, eu sempre fiz assim, então quer dizer que se eu fizer dessa forma vai dar certo, dessa forma? Acho que acontece muito isso, né, dentro de uma realidade do nosso mercado, né, que a maioria das empresas ali, 97, 98%, média pequena, eu acho que essa é a realidade, de carência de informação mesmo, né. E eu acho que assim, depende muito também do professor e do que ele representa, né? Porque se o pessoal que está assistindo, eles percebem que você domina mesmo que você realmente é bom, porque assim, tem professores, tem consultores e consultores, né? Sim. E todo mundo A didática, bate né? o. É a forma de passar. A pessoa pode ser muito boa, mas E para passar, às também o vezes... pessoal começa a ver, de acordo com o que você fala, eles também fazem a avaliação deles. Então eles Sim. vão vendo e falam assim, não, esse daí sabe do que ele está falando. Então aí eles vão perguntar mais, porque eles já estão entendendo que o que você fala tem mais credibilidade. Não é uma pessoa que simplesmente se preparou para dar aquele conteúdo. E na nossa área a gente sabe que, acho que toda área que tem uma parte prática, você tem que ter feito, você tem que ter rodado para você ter credibilidade, né? Senão fica só no teórico, o pessoal não engana mais ninguém hoje, né? Não. A gente fala quando a pessoa é muito teórica, ela tem uma obesidade mental, né? Mas pouquíssimos resultados. E às vezes por algumas perguntas o pessoal já percebe que você... É o que a gente estava comentando esses dias até da inteligência artificial, né? A grande vantagem hoje, eu acho, com a IA é quanto mais conhecimento você tem, melhor o resultado que você consegue.
Verdade. Que você faz as melhores Você perguntas. Porque faz as você melhores media, perguntas. o segredo está nas perguntas, né? É. Então você vai mediando, porque a IA, se fosse um ser, a gente vai falar, ela mente sem piscar, né? Uhum. Ela te fala uma mentira como se fosse verdade. Então É. aí você, não, isso tá errado. É mesmo? Realmente você tá certo. E aí você vai mediando até você chegar no resultado que você quer. E se você não tem essa base, você aceita qualquer coisa, né? É um risco grande, né, professora? Eu fiz uns testes com IA há um tempo atrás. Os primeiros testes foram insatisfatórios. E eu olhava e falava, mas tá falando besteira. Não tem nada a ver. Aí um amigo meu de tecnologia, ele falou assim, cara, ela aprende. Ela está em aprendizado. Você está aprendendo com ela, mas ela também está em aprendizado. Então é uma troca. O único risco é você não ter pessoas, grandes conhecedores, naquele ambiente, porque aí ela não tem como aprender. Você precisa ter um nível grande, maior, para ela ir buscar, para ela te trazer. Então, é o risco. Eu fiquei um pouquinho assustado no começo, mas exatamente como você falou, é o que eu fiz. Eu fui refinando a maneira de perguntar, e aí eu colocava para ela certas situações, compare para mim, me mostre e tal. Aí ela vai sendo mais assertiva. Sim, mas eu acho que depende muito. Até nisso você tem que ter o conhecimento. Porque aí você consegue avaliar que ela não tem o conhecimento naquela área. Vamos imaginar a nossa área técnica. Dependendo do que você for colocar, não tem tanta informação assim que ela vai conseguir te É, trazer. Então você começa, aí você faz uma solicitação, você pede alguma informação na área técnica e a resposta você vê que é superficial, porque a base dela não é tão boa. Mas por outro lado, em outras áreas que a base é muito boa, eu sou entusiasta, né? Então eu uhum, gosto muito, eu uso bastante. uhum. Mas você tem que ter, você que pede, é Tá. que tem que ter esse crivo, né? É, Muitas vezes, de modo geral, né, nem sempre quem tem a melhor resposta, mas é aquela pessoa que tem uma base e a humildade de fazer as melhores perguntas, que você consegue Sim, extrair muito boas respostas, sim, né? sim. Isso vale para tudo da vida. Ainda a Bitec, hoje tem uma quantidade de cursos já da grade fixa, vamos dizer assim. É uma pergunta, né? E tu comentou que houve muita indústria, houve muito, talvez as demandas que chegam. E como é que funciona isso? Aí vocês montam um curso customizado? Tem a questão in-house ou não? É mais online também, quando tem essa demanda vindo para vocês? Depende, assim, em relação aos cursos, né? A gente tem uma grade, sim, a nossa grade é um pouco, não é uma grade gigante. Por quê? Porque a gente intercala com eventos, então tem as feiras, Uhum, tem semanas que a gente não consegue colocar curso, né? uhum, Mas a gente já tem a grade desse ano já definida, basicamente, no primeiro semestre já estamos começando a divulgar, do segundo semestre a gente pretende que esteja pronta até para a gente divulgar na Expo Print. Então, em cima daquilo que a gente acompanhou no ano anterior, por exemplo, teve cursos que teve mais de 130 alunos, né? caramba. Então, a gente percebe que é uma Uma demanda ali. demanda. É. Então, aí, bom, aí tem uma procura maior, em cima disso a gente já consegue, por exemplo, vai ter um evento e eu vou precisar de um palestrante. Eu já sei que Uhum, esse tema tem uhum, demanda, né? uhum, Então, em cima disso, a gente já fez essa programação para o segundo semestre, considerando também trazer profissionais de mercado, uhum. também, que o pessoal também. Porque também eu acho que a gente fica sempre fixos, não dá para ficar fixo no mesmo título e com as mesmas pessoas sempre. Sim. Isso dá um respiro, tanto que em relação a 2024, a gente teve um aumento de 40% no número de participantes nos treinamentos, Uhum, né? Porque teve novos professores, novos títulos, uhum. títulos que não estavam sendo dados, e porque existe essa carência desse tipo de informação para o nosso segmento, né? Então a gente faz no ano anterior essa programação, mas nada impede que apareçam outros títulos, né? Outros profissionais, a gente está atrás para manter isso atualizado. Uhum. E as demandas das empresas também. Às vezes a empresa quer que seja online.
Dependendo da localização, às vezes é fora do estado, às vezes encarece, porque Uhum. tem passagem aérea. E às vezes a própria empresa, porque assim, essa questão do online desmistificou após a pandemia. Era uma coisa que a gente não pensaria, né? E hoje mudou muito. Então, além da Abitec, eu também estou junto com a CB27, Uhum. né? E as reuniões do CB27, por exemplo, são todas online, Tá. né? O que facilitou a participação de muita gente, que se fosse presencial, são profissionais de mercado, eles têm dificuldade para se deslocar para participar das reuniões, né? E no online participa. Então a gente tem também bastante demanda para esse tipo de atendimento no online. Mas já teve alguma situação em house que deu pra fazer? Tipo, viabilizou? Que era alguma coisa em São Paulo ou sempre foi online? Não, a gente faz também. Teve, Sim, tá, temos sim. tá. Tudo Tudo depende, depende né? Da da negociação, empresa, da da negociação, necessidade. é isso mesmo. Bacana. Porque nós estamos ligados à Abigraf Nacional, né? Então a ideia é que a gente atenda Todos da empresa Ah, qualquer eu vi área. cursos da Abigraf, acho que do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que eram cursos da Abitec. Sim. Foi o ano passado? Acho que foi no ano passado mesmo. E eu achei interessante porque está para todas as Abigrafes. Então, se eu tô na Abigraf, sei lá, do Ceará e eu preciso de um curso, eu não vou ter que gastar 4, 5 mil reais entre passagem, estadia e custo de viagem de um treinador, de um Professor especialista de de uma área, só para o cara estar lá e as pessoas também terem que gastar, sei lá, dependendo do lugar, o cara gastar meia hora trajeto. de trajeto, depois meia hora antes, meia hora depois. Você soma tudo isso aí, é uma noite inteira. Se for no online, né, a gente reduz tudo isso. Agora, dependendo do que a gente também tem consultores fora de São Paulo, né? Recentemente, até a gente teve uma solicitação de uma empresa que está aqui, mas a planta dela está em outro estado. Então, a gente já, para a parte que era no outro estado, a gente já entrou em contato com a pessoa da região, né? Para não Tá. que é claro, tem todo um crivo de avaliação de quem vai atender, Claro. né? Mas nesse caso era uma instituição que a gente sabe que é top, né? Então a gente entrou em contato com eles para fazer essa parte regional, vamos dizer assim. Muito bom. Muito legal. Tu comentou que a grade desse primeiro semestre vocês vão divulgar isso, né? Já está Já vai pronta. começar É agora o quê? Pelas redes sociais da Bigraf? Como é que vocês pelas fazem redes isso? sociais da Abigraf, isso. E também a gente manda o mailing da Abigraf, é muito bom. A base que tá lá, todo mundo Isso, recebe. todo mundo que já fez algum curso ou já participou de algum evento da Abigraf, tá na base de Virou um dados. lead ali. Isso mesmo. Tá. Então, assim, a maioria, né? Porque a gente pergunta como que a pessoa ficou sabendo, quase ninguém. A gente divulga nas redes sociais. Mas Precisa, né? eu vou dizer assim que é tem que tá presente. 98% é do mailing. Tá. Ou seja, funciona, né? Funciona, o mailing é muito bom. E deve ter preço diferenciado para os cursos, para quem é associado e quem não é. Tem diferença. Quem é associado paga metade do valor, né, dos cursos. Mas é aberto a todos. Quem não é associado paga, obviamente, paga um pouco aberto mais, a porém. todos, mas são esses cursos online são cursos de 3 dias, né? Sim, não é nada proibitivo, né? Tá. É que eu pergunto isso também, professora, porque muitas vezes o empresário ele paga a Abigraf, paga a mensalidade dele e ele nem sabe o que ele pode usar De contrapartida. de contrapartida. Ele não sabe, às vezes ele não tem o hábito ou talvez alguém do time dele não tenha o hábito. E aí o cara, quer dizer, tem curso gratuito, tem curso subsidiado, tem um monte de vantagens e ele não sabe usar, não sabe aproveitar. Não, e tem eventos e às vezes cursos que são gratuitos para os associados. A gente teve recentemente agora 2 cursos grandes, até assim, com uma participação bem grande, que foi da reforma tributária, associados
não tiveram que pagar. Se inscrever ali de Tá. forma monetária, Eles se gratuito. inscreveram, mas não Gratuito. foi gratuito. Quem não era associado precisava pagar, né? Uhum. Mas quem era associado não. Então, assim, não tem só esses que são pagos, como tem eventos e cursos, às vezes, que quem é associado não paga, porque a gente tem, além dos cursos, a gente teve o ano passado jornada de impressão, Uhum. né? Que são as palestras, tem o print paper, então tem outros eventos que às vezes o associado ele não tem custo nenhum. Então tem as vantagens de ser associado. Sim. Só para nossa comunidade conhecer um pouquinho melhor, né? Qual que é o modelo, né? A jornada de impressão, ele é itinerante, é um local, ele é presencial? Esse E o print ano, paper também, que você citou? neste ano a jornada, neste ano não, no ano passado, né? No ano passado a jornada de impressão foi aqui na Bigraf, Tá. né? Mas em anos anteriores ela teve também, foi para o interior, porque Tá. a jornada de impressão aqui ele foi um evento patrocinado pelo Sindigraf. Então fica aqui em São Paulo, né? A capital e interior. O Print Paper, ele é um evento que acontece aqui também na sede da Bigraf, Uhum. né? Ele aconteceu no primeiro e no segundo semestre. E esse ano 2 vai por ano, no acontecer. caso. A gente vai mudar um pouco o modelo. Esse ano eu acho que provavelmente vai ser uma vez. Uma vez no ano. Tá. Então, como o Robson falou, né, os associados, até para quem não é associado, né? Óbvio que ficar pagando um pouco mais, mas você tem uma infinidade de cursos, seminários, treinamentos que as pessoas podem Sim. estar se capacitando. E aquela empresa que colabora com a Bigraf, eu não sei se existe uma cota de funcionários, ele pode vir fazer diversos cursos gratuitos, desde que, obviamente, o curso seja gratuito para associados, né? Ou seja, tem um monte de contrapartidas para que essas pessoas elas possam estar se aproximando da Bigraf, estar conhecendo um pouco mais e obviamente, estar participando desses cursos, né? Sim, sim. É muito bom. E isso funciona só pegar um gancho, né? Quem colabora com a Bigraf tem todas essas contrapartidas. Quem patrocina o Printcast também tem suas contrapartidas, né? Sim, senhor. Tem algumas contrapartidas. A primeira é desconto para ser patrocinador. Olha que maravilha. Desconto de 20%. Se você quer patrocinar o Printcast e você é associado da Bigraf, Exato. você tem 20% de desconto de cara. Exato. Fora as outras coisas. Quem não é associado, paga o valor cheio, mas no fim das contas, Robert, o cara vira associado. Acaba acontecendo, porque É todo um ecossistema. é um tudo ecossistema, misturado, né? não tem como você ser um anunciante do Printcast e TV Abigraf e não ser associado da Abigraf. Praticamente, né, é uma coisa só. E, falando nisso, a gente tá aberto a novos patrocínios. Se você tiver interesse, procura a gente. Tem todos os canais do Printcast TV Abigraf para você falar. Ou se você nos conhecer pessoalmente, tiver nossos contatos, chama que a gente ajuda a desenrolar essa questão. E a Abitec é um dos apoiadores que a gente tem, né, Exato. Robert? E venha conhecer as nossas contrapartidas e vamos juntos levar conhecimento para o mercado. Até falando da Abitec, tu comentou em determinado da feira, tá chegando mais uma feira, a Expo Print, né? E a Bigraf, ela é sempre muito presente em eventos, né, em feiras e tudo mais, e obviamente a Abitec junto. Durante a feira, muita gente interessada vai perguntar ali, pô, o que a Abitec tem de curso? A minha gráfica tem uma dor ali, vocês têm algum curso voltado para isso, enfim. Existe muita demanda ali na feira, procura? Tem demanda. Eu tô lá todos os dias. Estará todos os Eu dias na feira. estarei todos os dias lá geralmente quando tem Sem feira, folga. eu vou, né? Até por isso, né? Para poder também, porque assim, isso eu percebo, nosso segmento é bem complicado de chegar às informações nas pessoas. Não existe, a gente não tem, o mailing da Bigraf é muito bom, mas mesmo assim tem muita empresa que não sabe que a Abitec existe. Como tem muita empresa que não sabe nem que o Senai tem curso superior ainda. Pois Tá? Então, assim, são coisas que a gente percebe que não chega a informação em todo mundo, né? Teve uma época, que mesmo que eu estava ainda fazendo a divulgação de curso lá no Senai, eu tive que optar pelo impresso para mandar mala mesmo. Eu falei assim, gente, porque rede social não chega em todo mundo, né? E como é que a gente chega lá no chão de fábrica? Então, os nossos cursos na Bitec, eles chegam nas pessoas porque a gente também
tem o mailing dos RHs, né? E às vezes bate neles e eles é que já decidem quem vai participar dos cursos, né? Estratégico, né? Então, eu acho que a gente tem um problema, assim, é difícil a gente conseguir permear todo o segmento com Sim. todas as informações, sim. né? Alguns a gente consegue chegar mais, outros menos, mas lá na feira a gente vai estar presente, vai ter material de divulgação, por isso até que eu falei que eu queria já a programação do ano, para a gente poder divulgar, Está para o pessoal ficar sabendo, né? Quem vem falar com a gente vai informando e vai falando, né? A estimativa de visita para esse ano é cerca de 50 mil pessoas, né? Claro que eu acho que é utópico todo mundo visitar todos os stands ali, mas quem for na Abigraf, principalmente vai ter um monte de gente fora de São Paulo, enfim, né? De outros países também. Mas quem for na Abigraf quiser conhecer um pouquinho mais, não só na Abigraf, mas falando especificamente da Abtec, quais são os cursos, como é que funciona, qual que é a dinâmica, pode estar te procurando lá. Pode me procurar que eu estarei lá todos os dias. Então é isso, galera. Pô, Quem que vier bacana. na feira e quiser conhecer um pouquinho mais, pô, como assim? Acabou de falar que nem todo mundo conhece a Abtec ainda. Quiser conhecer um pouquinho mais, vai ser uma baita oportunidade. Você vai estar numa feira, na maior feira gráfica da América Latina, e vai estar lá a Lucimara no stand da Abigraf, a Abtec, e vai estar tirando todas as dúvidas para você que não conhece e que deseja se especializar ou se capacitar. É Certo? isso. Muito bem. Muito bom. Professora, desculpa, eu nunca vou te chamar pelo nome. Eu sempre vou chamar Imagina. você, o Enéas. Esse é um hábito meu. Eu sempre chamo primeiro por professor e professora. Professora, você está agora carimbada na comunidade do Printcast. Você é a nossa nova queridinha. Todo mundo que passa aqui se torna queridinho e queridinha. Que bom. Você já era queridinha da gente há muito tempo. Agora é carimbada. Oficialmente carimbada. Obrigado pelo seu Obrigada, tempo, querido. querida. Valeu. Bom demais. Obrigada. Obrigado. Caso tenha algo que não perguntamos, deseja falar, ou dar ali quero agradecer fulano, Beltrano, fazer alguma chamada, inclusive para a Abtec, esse é o momento, por favor. Eu só queria convidar o pessoal para saber da nossa programação, a gente divulga nas redes sociais, né? E também, como eu falei, eu participo das comissões do CB27, que é o Comitê Brasileiro de Normalização, né, do nosso segmento. Então, nós temos as comissões de estudo, a gente está sempre atrás de profissionais do segmento para participar dessas comissões, porque na tradução ou na elaboração do material é importante que as pessoas participem, né, para que fique um material depois que as pessoas possam aceitar, né, porque quando um ou dois só fazem, não tem tanta aderência como o pessoal participar. Então, convidar para ver a programação da Abtec e para participar das comissões do CB27 também. Muito Eu bom. agradeço para vocês a oportunidade aqui de estar aqui falando. Valeu, professora. Obrigado. A gente que agradece aí por ter batendo um pouquinho de papo e conhecer um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da Abtec, enfim. E galera, não esqueçam e não deixam de compartilhar, de curtir, de comentar e de se inscrever, né, Robson? Muitas pessoas assistem a gente, mas não é proporcional ao número de inscritos ali, né? Escreve, vou pedir um negócio diferente. Escreve de que gráfica você é, ou de que cidade, ou que estado, né? Mas se escreve, eu sou da gráfica tal, da cidade tal, do estado tal. Porque a gente vai encontrando as pessoas no mercado, eu fico surpreso, cara. Às vezes a pessoa fala, eu conheço as pessoas. Ué, você conhece, eu não conheço você, você nunca comenta nada, as pessoas não fazem isso. Então, se São puder, tímidos. escreve lá, eu sou da gráfica Formopar de Cidade del Este, né? No Paraguai. Escreve, pô. Mas se você for muito tímido, se inscreve ali. Pelo menos isso. Galera, valeu. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.